Olá, olá, você, gente querida, gente do Brasil, gente da língua portuguesa, aonde este Bethesda Cast chegar, nós queremos mandar um salve, mandar um abraço para todos e todas. É uma alegria muito grande. Bethesda Cast é um espaço que a Igreja Bethesda abre para o diálogo, para a inspiração, para tensionamento de ideias, para pensar e repensar a fé e, mais do que isso, para a nossa inspiração. Nós temos hoje aqui uma mesa ilustre que vai... O ilustre é por tua conta. O ilustre mas é ilustre mesmo. Eu tenho aqui o Walter Pinheiro, eu tenho a Silvia Jerusa, que estão comigo aqui à mesa para a gente bater um papo com o Elias Soares Farias, que escreveu um livro para lá de provocativo. Chama-se O Negro Nazareno. O Negro Nazareno. E a gente sabe, tem, obviamente, informações de que Jesus não era aquela figura europeia de olhos azuis, cabelos cacheados, loiros e cacheados, que abraça as criancinhas e tem aquele aspecto já consolidado na arte sacra, como sendo esse Jesus europeu. E a gente vai conversar sobre se Jesus não era europeu, ele era negro, e o que é que significa dizer que Jesus foi negro? Quais são as implicações disso? O que é que está por detrás de uma afirmação como essa? Mas antes de eu passar para o nosso e fazer uma apresentação formal do nosso convidado especial, eu quero chamar aqui o Walter para ele dizer oi, para ele dizer a saudação dele, e depois a Silvinha, o que é que ela vai falar. Fala, pessoal. Meu nome é Walter Pinheiro, mais conhecido como teólogo latino, e é um privilégio enorme estar nessa mesa aqui com esses dois gigantes e conhecendo o professor Elias. Vamos bater um papo muito legal sobre um tema que me interessa, porque Jesus é preto. Eu também, eu só quero dizer, eu também só quero dizer que eu vou aprender muito aqui, né, hoje, porque a gente teve um papo com o Ronilson Pacheco sobre isso também, né, Ricardo? Sobre teologia negra, mas assim, o negro nazareno é um tema, é um título provocativo, e a gente está muito feliz de poder falar, conversar com o Elias. Gostei, porque a primeira formatura do Elias, a formação do Elias é letras. E letras foi a minha primeira faculdade também. E aí ele ensina tem pós-graduação em literatura brasileira, né? Legal. E o Ricardo pode conversar com ele também sobre isso, que o Ricardo... Na verdade, eu que iniciei o Ricardo na leitura, certo? Então, o Ricardo... É verdade. Ele disse um dia para mim, Jubes, como é que eu faço para escrever bem? Porque ele escrevia muito a lá José Saramago. Aí eu falei, cara, lê. Aí eu fiz a lista... Se eu escrevesse como Saramago... Eu digo assim... Se eu escrevesse como Saramago, eu estava bem na fita, viu? Não, eu digo assim, porque eu gosto muito da escrita dele, mas ela é muito assim, muito cirúrgico, né? Mas aí eu disse, aí eu fiz a lista de livros da literatura brasileira, da literatura portuguesa e a internacional, e aí o Ricardo ultrapassou a mestra, né? Porque hoje ele escreve muito bem, mas eu sou muito fã de literatura brasileira. Eu acho que eu estou precisando de uma consultoria dessa. Elias, apresente-se. Bom, muito bem. Olá, pessoal que está assistindo a gente aí pelo mundo afora. Meu nome é Elias Soares Farias, porque existe tanto Elias Soares. Realmente, inclusive, eu observei que tem bastante Elias Soares que são pastores, escritores, inclusive, né? Elias Soares Farias sou eu. Minha primeira formação como
pastora Jerusa já disse, é letras. Depois eu fiz mais recentemente uma pós-graduação em literatura brasileira. Gosto muito de ler, né? E eu aprendi a ler num tempo que ainda não existia, pelo menos na minha região, não existia aquela escola infantil. Né? Mesmo assim, eu conseguia ler antes do período escolar, porque eu me encantava com as letras, com a leitura. Você vem de uma família de gente que gostava de ler ou você... A minha família, apesar de ser sempre foi uma família muito humilde, mas meu pai, por exemplo, meu pai faleceu de Covid, inclusive no final de 2020, com 94 anos. Ah, lamento. Meu pai, ele teve, se eu não me engano, 2 anos de escola. Talvez um pouco, 2 anos e meio de escola, se eu não me engano. Mas ele sempre leu. Ele sempre foi a pessoa que lia muito. Né? Então, ele tinha o nível dele, era de pelo menos nível médio. Inclusive sobre matemática, cálculos, assim, ele fazia muito bem e sempre gostou de ler. E os filhos também seguiram mais ou menos por aí. Eu tenho parte das minhas irmãs são professoras também, né? E o meu irmão caçula, ele tem uma história bastante interessante, que ele ficou sem estudar para trabalhar por quase 20 anos, se eu não me engano. Ou chegou a 20 anos mesmo. E ele voltou a estudar e ele fez uma suplência, depois fez um supletivo no 2º grau, fez faculdade, depois fez 3 pós-graduações e atualmente ele está fazendo... ele acabou de fazer, aliás, mestrado também. Ele é professor de Histórias e Filosofia. Quem é o teu irmão? Oi? Quem é o teu irmão? O meu irmão chama Eliel. Inclusive, é charado... Olha, olha que coisa, que história, hein, a dele? Isso, que realmente é uma pessoa que eu me emociono por falar dele, porque é uma pessoa que eu admiro. E ele só conseguiu isso por ser uma pessoa que lia muito. É isso Sempre mesmo, leu. olha aí. Eu acho que isso não seria possível, ele se tornar o professor que ele é hoje, se ele não fosse uma pessoa que sempre leu bastante. Então, isso era uma cultura na minha família uma cultura de se ler bastante. Muito Você bom. é casado, Elias? Eu me divorciei, infelizmente, em 2012. Aliás, eu me divorciei mais tarde, eu me separei em 2012. Mas há 2 anos e pouco eu conheço uma pessoa e nós vamos nos casar no dia 9 de abril. Opa! Não sei como pode ser. Opa! Tá. Não sei quando esse podcast for ao ar, provavelmente nós já estaremos casados. É uma pessoa maravilhosa que tem me ajudado bastante mesmo, inclusive nessa questão de mídia. Eu estou aqui, mas eu estou nervoso. Porque eu tenho bastante dificuldade com essa questão de mídia, de imagem. E a Valquíria, ela tem me ajudado bastante nisso. Inclusive, nós já escrevemos alguma coisa junto, ela me ajuda na revisão dos meus escritos também, dos meus textos. Então, é uma pessoa que realmente importante na minha vida. Tá bom, felicidades então. Aí nesse período de noivado e casamento. Ô, Ricardo, e um detalhe é que o Elias mora em Tatuí, que é quantas horas de São Paulo? Cerca de 1h30, mais ou menos. 1h30 de São Paulo. E ele frequenta a igreja Bethesda de Osasco. E, às vezes, ele chega antes do pastor,
que mora do lado, tá? Então, Colocou o pastor na saia justa. entendeu? E aí o pastor, inclusive, disse, olha, Elias, procura uma igreja mais perto da sua casa. É muito longe, porque são muitos quilômetros, né? Que ele tem que... Aí ele falou, não, eu pertenço aqui. Então, eu acho o teu exemplo muito, muito lindo, porque as pessoas, hoje em dia, elas estão fazendo de igreja como se fosse um supermercado, uma farmácia. Não, eu mudei para cá, então agora eu vou para a igreja mais perto. Não tem essa fidelidade ao que a igreja ensina. É verdade. Não é? E aí eu te admiro muito por isso, viu? Pela tua persistência. E, na verdade, eu comecei a frequentar a Bethesda em São Paulo. Eu me mudei para Tatuí em 2015. Olha aí, em 2015, Ricardo, ele continuou persistente, tá vendo? E eu comecei a frequentar a Bethesda nos primeiros dias de 2013. Olha aí. E mudou, mas continua. Então, eu frequentei a Bethesda em São Paulo por 3 anos. Na verdade, fiz um curso com o Gideon no ISEC. Então deu errado, Tá explicado, tá explicado. Ei, não foi só com o Gideão, não, tá comigo também. No... Foi Eliel Batista. Sim. Tô brincando. Gideon é um bom mestre. E aí, quando eu fui assimilando as coisas, fui me aprendendo um pouco sobre a Bethesda, e quanto mais eu aprendia, eu via que eu tinha muita coisa em comum com a Bethesda. Meus questionamentos que eu fazia, inclusive, uma coisa que eu não disse ainda, é que eu comecei a escrever, comecei a publicar textos em 2004, na verdade. No dia 5 de junho de 2004, eu fui ungido pastor na Assembleia de Deus. Eu tenho formação assembleiana, inclusive boa parte da minha... a maior parte da minha família ainda é da Assembleia de Deus. E nesse mesmo ano eu publiquei os meus primeiros textos na uma revista chamada O Poder da Oração, que eu não sei se ainda existe em São Paulo, e iniciei o meu primeiro livro, e onde eu já faço alguns questionamentos. Apesar de eu estar dentro ali do movimento evangélico, eu começo a levantar alguns questionamentos nesse livro que eu publiquei ele em 2007 pela editora Scortese. Acho que eu tenho ele por aqui. Ele já está esgotado, não vou encontrar ele por aí, mas Como é o nome? O O Espetáculo em Nome da Fé. Então, eu já comecei a fazer, começava a fazer esses questionamentos lá já em 2007. Então, quando eu comecei, no final de 2012, com essa revolução que teve na minha vida, com o fim do casamento, eu já tinha alguns questionamentos e eu me aproveitei dessa situação para falar, olha, eu vou procurar uma outra igreja, tal, e aí foi assim que eu cheguei na Bethesda, já em janeiro de 2013. Olha. O pastor Ricardo estava de férias, viajando, e o primeiro, apesar de que eu tinha visitado uma vez a Bethesda, uma vez antes disso, aí então já acompanhava os escritos do pastor Ricardo, já tinha ficado um pouco encantado com a pregação. Foi quando eu estive lá, ele, você, né, Ricardo, que está aqui na minha frente, pregou em cima de uma música do Lenine. A música Calma, Alma. Isso. Calma, né? A vida Calma. pede calma, um negócio assim, né? Isso, é essa música mesmo. Não, ando devagar porque já tive pressa, não, né? Não. É outra, ok. Não, é a do Lenine mesmo. Paciência. Chama-se Paciência, paciência. né? Da música. Paciência. Isso. Vamos. E eu fiquei encantado com aquilo, com o desenvolvimento de uma pregação em cima de uma música que
na minha tradição, era uma música mundana. Então, desde lá eu já venho me aproximando da Bethesda. E no momento realmente eu não tenho uma outra igreja que possa me caber mais do que a Bethesda. Que legal. Legal, Elias. Então, Elias, antes da gente partir, né, para perguntar sobre o seu livro, que é O Negro Nazareno, uma coisa que eu achei interessante você dizer é que você tem essa trajetória de igreja, você foi apresentado como pastor assembleiano, e uma das coisas que eu sempre pergunto para meus amigos mais velhos de igreja, né, porque eu tenho só 10 anos de igreja, é que como essa questão da negritude, do racismo, você experimentou isso na igreja. Porque, por exemplo, esse título é muito provocativo. Você está afirmando que Jesus é negro. Mas Sim. dentro da igreja, principalmente há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, isso era inimaginável. Então, Sim. como que você experimentou essa questão de você sendo negro dentro da igreja Assembleia? Eu acredito que na Assembleia de Deus, o preconceito, ele é mais uma coisa que vem junto com a cultura. Uhum. Eu acho que não que parta de dentro da igreja. Principalmente quando a gente pensa em povo. Tá? Talvez por causa de influências externas, assim, a liderança, talvez tenha algum preconceito, mas quando se trata de povo, a Igreja Assembleia de Deus, ela sempre esteve muito presente nas periferias. Isso. E talvez por isso a gente não sinta esse preconceito assim mais de perto dentro da igreja. Uhum. Eu acredito que não é uma coisa que se experimente muito na Assembleia de Deus como em outras igrejas mais tradicionais. Mas você sentiu já alguma vez, assim, ostensivamente na sua vida, sim, preconceito, um preconceito estrutural ou um tipo de forma na sociedade isso Não, sim, eu digo dentro da igreja. dentro da igreja eu digo dentro da igreja Assembleia de Deus. Não foi onde ele frequentou. Do seu convívio de igreja, de uma maneira geral. Sim, é lógico que aí, como eu disse, é uma coisa que vem da cultura geral. Dá um exemplo aí, por exemplo, de um preconceito que você sentiu e que lhe agrediu, por exemplo. Dentro da igreja? Algum... Por exemplo, quando eu tinha cerca de 18 anos, se eu não me engano, eu comecei a paquerar bem tarde. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu acho que eu comecei a paquerar as meninas por volta de 18 anos. E eu comecei a namorar com uma garota. E aí eu percebi que a família da moça era muito preconceituosa em relação à minha cor. E eram todos da igreja, assim. E, inclusive, começaram a dar toques, inclusive, para que não apoiavam. Né? E eu acabei terminando o namoro por isso, porque eu percebi o racismo na família. Né? Tá. Então, era uma coisa que aconteceu dentro da igreja, é isso que eu gostaria de ressaltar. Eu gostaria de ressaltar. Uhum. Apesar de ser uma coisa que aconteceu dentro da igreja, mas era um preconceito social, que aconteceria mesmo que eu não estivesse dentro da igreja. Então, não é um preconceito que veio da igreja. Mas a igreja estava reproduzindo o preconceito... Sim, reproduzindo não, a igreja, padrão preconceituoso social. Verdade. Estrutural, né? Então, vamos aqui para o livro, O Negro Nazareno. Que virada foi essa de chave de você propor
que a gente olhe para Jesus também com a lente da negritude. Eu já fazia esse tipo de questionamento há algum tempo. Então, quando o Berloffa me procurou para fazer essa parceria com ele, e eu comecei a ouvir os podcasts dele, assim, de primeira eu tive um certo impacto, né? Porque o Berloffa, ele é meio... assim, ele tem um jeito de falar que às vezes a gente pode entender como agressivo. Então eu tive esse primeiro impacto. Só que à medida que eu fui ouvindo, eu fui percebendo que as ideias dele estavam casando com esses questionamentos que eu tinha. E aí que eu fui percebendo, fui aprofundando um pouco mais no conhecimento desse Jesus que realmente, quer dizer, a primeira coisa que a gente vê de cara é que Jesus não era aquele loiro de olhos azuis reproduzido nos quadros, né? É claro que aquele quadro não engana mais ninguém, mas só que eu acho que eu senti a necessidade de ir mais além nessa situação, que Jesus, ele não só não era loiro, mas como ele a probabilidade dele ser pelo menos da minha cor é muito grande, né? Porque na Palestina da época de Jesus jamais você encontraria uma pessoa branca, né? Não teria como... talvez alguém que fosse da Grécia, que estivesse passando por lá, tudo bem, mas o palestino, ele jamais seria uma pessoa branca, né? E além de outras coisas, por exemplo, havia ali a miscigenação natural com o Egito, né? O povo de Israel, ele teve várias passagens pelo Egito, e a gente sabe que mesmo por mais puro ou purista que seja um povo, a miscigenação acontece. Então, tem essa mistura ali com essa provável miscigenação com o Egito, que não era uma população de árabes, como a gente vê hoje, né? Mas, cara, o Egito era negro, africano. Então, a probabilidade de Jesus ser negro, talvez não um azulão, mas da minha cor, pelo menos, é muito grande. Então, a minha pergunta, então, vai numa outra direção. Qual a importância da gente ressaltar isso sob o ponto de vista espiritual, teológico? É muito importante. Principalmente em nossos dias. Depois a partir dos grandes descobrimentos que a Europa começou a saquear a África e começou a escravizar a população negra, houve um certo movimento de reduzir, rebaixar a população negra, inclusive teologicamente, né? Dos papas, eu não me lembro agora, acho que 1450 e alguma coisa lá, ele emitiu uma bula autorizando o saque, a invasão, autorizando a captura de negros para escravizar, né? E com base em teologias como, por exemplo,
a marca de Caim, a maldição de Caim, Famigerada teologia. que dizia que a maldição de Caim seria, de Deus sobre Caim, seria que ele teria se tornado negro. Meu Deus. E por isso os negros seriam malditos, não teriam almas, e seria natural escravizar negros. A partir daí vem várias outras teologias equivocadas, outra maldição também que é de Cã, também no mesmo sentido, e mais muitas teorias que foram colocando o negro de uma forma para baixo sempre, que foram diminuindo o negro. Então, eu acho que para haver um resgate da importância, do valor da população negra, africana, é preciso, sim, lançar mão de novos olhares sobre a teologia, para a gente resgatar esse valor. E nós temos aí a teologia negra, por exemplo, e foi defendida pelo James Cone, nos Estados Unidos. Aqui nós temos o... Ronilson Pacheco. Isso, Ronilson Pacheco, e outros que têm trabalhado nisso. Henrique Vieira tem trabalhado para nisso. tentar resgatar esse valor que foi muito prejudicado ao longo dos tempos, não só teologicamente, mas politicamente, socialmente, de todas as formas, o negro tem sido prejudicado. E, inclusive, hoje, a gente vê até parece que há um certo reavivamento desse racismo, infelizmente. Então, eu acho que o momento é bem oportuno mesmo para a gente esclarecer isso. Não se trata de lançar mão de um artifício, mas de realmente esclarecer que todos somos iguais diante de Deus. Amém. Então, tem uma coisa que eu acho interessante no livro de vocês, retomando aquela sua fala sobre a Assembleia de Deus. Geralmente as pessoas que frequentam essa igreja, essa denominação, elas são periféricas. E geralmente pessoas periféricas são pessoas negras, por conta de todo um histórico de racismo. E aí a divisão que vocês fizeram nos capítulos, principalmente os iniciais, é Jesus carpinteiro, Jesus o marginalizado. Isso é muito legal, porque também identifica Jesus como Jesus favelado, como se fosse esse corpo que na sua cultura, na sua época, era marginalizado. E aí, fala pra gente um pouquinho mais sobre isso. De quem é esse Jesus que não só é negro no sentido da pele, mas é negro no sentido de ser oprimido também. Sim, é interessante. A princípio, parece ser insignificante a questão, por exemplo, de dizer que Jesus era pedreiro e não carpinteiro. E realmente, assim, na teoria, é sim significante. Tanto faz ser pedreiro quanto carpinteiro. Mas só que, filosoficamente falando, eu acho que assim, colocando isso de forma existencial, é importante esclarecer, sim. Porque Nazaré, primeiramente, Nazaré era uma comunidade muito pobre. Tanto que quando Jesus é apresentado para Natanael, ele fala, de Nazaré. Então, era uma comunidade pobre e era uma comunidade de construtores. Então, Jesus ele era filho de um construtor e era construtor. E como naquela época a maioria das casas eram de pedra, Jesus era pedreiro. Isso é importante. Então, mostrando essa proximidade, inclusive nos feedbacks que a gente tem, muitas pessoas falam assim,
nós estamos conhecendo agora um Jesus bem mais próximo da gente. Então, é importante porque Jesus sempre quis estar próximo dessas pessoas, né? Das pessoas mais humildes. Né? Então, colocar Jesus como o pedreiro, né? Jesus, o favelado, na favela de Nazaré. Jesus, o filho de Maria, que às vezes, hoje, falar que Jesus nasceu de uma virgem é bonito, né? Mas vamos voltar lá em Nazaré, lá naquela época, né? Vamos voltar lá em Nazaré. Que ela não tinha casado ainda com José, né? A Maria grávida antes do casamento. Imagine como ela não ficou mal falada ali na comunidade. Né? Disse que é do Espírito Santo. Então, tudo isso aproxima Jesus dessas condições, realmente, dessa situação que as pessoas vivem nessas comunidades, nessas periferias. Eu acho que é sim importante a gente mostrar essa face de Jesus, que é a verdadeira face de Jesus. Porque Jesus ele sempre procurava ali estar próximo dessas pessoas que eram discriminadas, essas pessoas que eram escanteadas, né? E as pessoas que irritavam Jesus de verdade eram exatamente aqueles que se achavam puros, os santos, né? E os religiosos eram os que irritavam Jesus, porque Jesus ele procurava sempre a proximidade de pessoas humildes. Assim, um detalhe, né, que às vezes passa batido de muita gente é que o centro do poder religioso judaico e o centro do poder político romano era Jerusalém. Que Jerusalém é onde estava o procurador romano, Pôncio Pilatos, na época, e é onde estava a casa sacerdotal de Anás e Caifás. Então, quer dizer, o hub, o centro de concentração de poder político e religioso era Jerusalém, e poucas pessoas atinam que nos relatos dos evangelhos Jesus só esteve em Jerusalém 2 vezes. Exato. Quer dizer, ele não era, ele era estranho a Jerusalém. Quer dizer, ele chegava em Jerusalém como precisava de GPS, precisava de Waze para poder andar, porque ele não sabia, ele não conhecia bem a cidade. Não era o lugar dele. O lugar dele era Cafarnaum, que ficava lá no norte, e era de Nazaré. Quer dizer, ele era um cara extremamente periférico, mas só a guisa de provocação. Eu fico pensando assim, quando você fala essas coisas, me vem muito à mente, e eu não estou discordando nada, eu só estou provocando aqui. Fica à vontade para discordar. Não estou discordando, não, porque eu concordo, eu acho que não estou discordando, não, quero só provocar. Se um esquimó estivesse ouvindo essa nossa conversa aqui agora, um cara lá da Groenlândia, um esquimó, e a gente dizer e escrever que Jesus era negro, que impacto isso traria para o coração de um esquimó? Entendeu? Porque a minha questão é a seguinte, eu concordo, Jesus era palestino, ele era de origem negra, porque ele tinha essa miscigenação de povos do norte da África. Mas e um esquimó ia se sentir estranho com um Jesus negro? É interessante essa pergunta. E realmente eu já pensei sobre isso, sim. Pensou? Boa. Já, inclusive, por exemplo, alguém desenhou Jesus loiro,
lá na Europa, né? Loiro de olhos azuis. O artista que desenhou isso não tem nada a ver com isso. Não tem, ele quis retratar Jesus de acordo com o povo dele, a cultura dele. Tá ótimo. Aqui no Brasil a gente pintaria Jesus índio. Mas o uso dessa imagem religiosa é que é prejudicial. E é aí que entra a questão. A religião, se esse esquimó lá do Polo Norte, ele lê esse livro dessa forma, mas ele tiver superado a capa, o teto da religião e passado para um espaço mais espiritual que religioso, ele não vai ter dificuldade nenhuma de entender. Só que quando a pessoa fica presa à religião, ela fica sujeita aos preconceitos, à influência cultural, a tudo isso que influencia a religião, né? Mas se nós passarmos como... Eu acho que a religião ela tem que ser um trampolim para nos lançar para uma espiritualidade. Né? Se nós estivermos vivendo essa espiritualidade, fica muito mais fácil entender tudo isso. Né? Isso além do fato de que o que nós colocamos, apesar de não colocar isso como uma verdade absoluta, porque ninguém sabe exatamente qual era mesmo a cor da pele de Jesus, mas é uma sugestão plausível, além disso. Né? Mas, para além disso, pensando de forma espiritual, faz todo sentido. E fará o sentido para o europeu, para o esquimó, para o índio, vai fazer sentido para todo mundo. Isso que você acabou de falar é muito interessante, e a gente tem até exemplos na história de como que essa espiritualidade, ela, a partir de um pensamento, um questionamento da negritude, ela influencia e impacta pessoas brancas também. Por exemplo, se a gente vê a história do Bonhoeffer, ele teve uma chave, né, tem uma virada na teologia dele, quando ele viaja para os Estados Unidos e conhece a igreja negra norte-americana, lá no Harlem. E aí ele vai dizer que aquela comunidade de pessoas oprimidas nesse grande país, se juntando, tendo aquela espiritualidade, aquele mover, aquela dança, aquele jeito de cantar que ele nunca tinha visto na vida, impacta a teologia dele, e ele volta para a Europa e sai daquele racionalismo. Então o Jesus negro que ele viu nos Estados Unidos não tinha a ver com a questão só da cor da pele, mas do jeito de viver, do jeito de se ajudar em comunidade, de manifestar pelos direitos civis. Então isso impacta muito a vida inclusive de pessoas que não são negras, né? Isso é importante. Exatamente. Pessoas que conseguem romper as paredes dessa caixa de religiosidade. A gente pega, por exemplo, para a gente ver um exemplo de como o preconceito, como o racismo está dentro da religião, é só você ver, por exemplo, se a gente pegar as religiões afros, lá, pega o culto, os sacrifícios lá que eles fazem, aquelas coisas, o tal do ebó, né? A gente pega e fala assim, é do diabo. Aí você vai para Levítico e lá a gente vê o sacerdote fazendo a mesma coisa. Aí a gente fala, é de Deus. O que diferencia uma coisa da outra, né? Uhum. Então, o olhar descontaminado da religião é que vai conseguir enxergar realmente a realidade que está atrás de todo esse preconceito, de todo esse racismo que contamina a cultura, toda a cultura ocidental, infelizmente. Eu acho muito importante até a provocação, né? Quando você provoca de dizer Jesus negro,
porque algumas pessoas se chocam com isso. E a minha pergunta é a seguinte: e se ele fosse mesmo um negro retinto, com um biotipo daqueles do Sudão, lá do sul né, um negro mesmo retinto, daquele que tem um perfil até diferente. Azulão, né? Que tem um perfil até diferente de outros negros da África. Que diferença faria para mim? Alguns diriam assim: então eu teria dificuldade de segui-lo. Então mostra o seu racismo. Mostra que você é racista. Não, eu teria mais facilidade de seguir Jesus se ele tivesse um perfil nórdico, viking, de olhos azuis, cabelos encaracolados, né, numa estética mais europeia. Muita gente realmente diria isso. Basta a gente ver, por exemplo, quem é Odin, quem é Thor. A gente assiste filmes e maravilha, né? Mas faça um filme com algum deus africano para ver. Para ver se o cristão vai lá assistir. Ô, Ricardo, nós tivemos aqui no nosso podcast a pastora Fátima, né? A pastora Fátima, que é pastora na Igreja Bethesda, e a pastora Fátima, ela é mulher negra, inclusive eu quero recomendar o podcast com ela, está maravilhoso, que agora eu esqueci o nome, mas com a Fátima Nascimento, e ela já foi pastora, líder de 3 igrejas nossas, em Vila das Belezas, em Lavras e em Diadema. E um dos maiores empecilhos que a Fátima disse aqui e declarou que ela teve, que as famílias iam para a igreja, a esposa gostava muito, os filhos gostavam muito, mas depois dizia: pastor, eu não posso ficar aqui porque o meu marido não aceita ser liderado por uma mulher, e principalmente uma mulher negra. E ela disse que várias famílias saíam das igrejas, gostavam do culto, gostavam do louvor, mas não aceitavam ser, principalmente pelo fato dela ser não só negra, mas ser mulher. Mulher e negra aí é uma dose dupla para o cara, né? Para o machista. Sim, é difícil. Aí é pedir muito, né? Mas... Porque o machismo, ele é muito mais presente na cultura europeia. Não é uma coisa que é muito presente nas tribos africanas. O machismo ele é muito mais presente na cultura europeia. Então, junta duas coisas. Junta o machismo com o preconceito racial, né? E aí já realmente fica terrível. E se a gente fizer, aliás, faz de vez em quando a estatística, a gente sabe que, por exemplo, a violência doméstica, ela mata muito mais mulheres negras do que brancas. Sim. E não só porque afeta mais mulheres negras. Isso é uma coisa mais ampla, mas a mulher negra ela está mais suscetível a ser assassinada. Assim como o jovem negro também está suscetível a ser morto por engano ou não, pela polícia ou pelo bandido, ou por uma briga, tanto faz. Sempre o negro ele está sempre, infelizmente, sendo prejudicado socialmente. E isso, infelizmente, vem inclusive de teologias equivocadas. Né? Hoje o cristão acha normal às vezes, discriminar, infelizmente. O Elias, também me deixa... O Marcos Davi escreveu um livro que o espaço assim, de maior
maior absorção, de maior compreensão da negritude são as igrejas pentecostais. É a igreja mais negra do Brasil, são as igrejas pentecostais, predominantemente de negros. E que nessas igrejas pentecostais, e eu não estou falando aqui especificamente de uma denominação, mas de uma maneira geral, muitas lideranças são negras. Sim, são. Eu vou até usar uma expressão meio preconceituosa aqui. Não. Muitos caciques, né? Muito cacique, né? O cacique, cacique religioso, muito tuxal religioso é negro. Sim. Que fenômeno é esse de você ter espaços que tem um racismo estrutural, mas a liderança é negra? Sim, isso é uma... eu acredito que isso essa ascensão do negro dentro do movimento evangélico é uma coisa que é natural, mas não quer dizer que isso não elimina não, o preconceito. Porque a maioria desses pastores nas igrejas, especialmente igrejas pentecostais e neopentecostais, eles, às vezes, eles entram para o ministério com boas intenções, falando assim, olha, eu vou pregar a palavra de Deus, vou ganhar almas para Jesus, com o coração cheio de boas intenções, e, de repente, quando ele começa a fazer parte dessa estrutura, ele vai percebendo que ele começa a ter que se preocupar muito mais em manter uma estrutura de sucção do pobre, do que ele se preocupar em ajudar esse mesmo pobre. Então, às vezes, de repente, ele está dentro de uma estrutura que ele tem que se preocupar em ficar mandando dinheiro, por exemplo, para o superior, muito mais do que se preocupar com a necessidade dos seus liderados. Tá? Então, na verdade, é uma ascensão meio nociva só não é nociva para quem está no topo. Mas quem estiver ali no meio também acaba passando por esse tipo de frustração. É meio tipo Paulo Freire, né? O oprimido não quer ser livre, ele quer reproduzir o modelo do opressor, né? Exatamente. E por falar em Paulo Freire, é até interessante ver que existe uma certa influência de Paulo Freire na teologia negra, não sei se vocês sabem. Sim. Porque o James Cone, quando ele escreveu o livro O Deus dos Oprimidos, que ele escreveu, publicou, se eu não me engano, 3 ou 4 anos depois que Paulo Freire publicou a Pedagogia do Oprimido, ele conversou com Paulo Freire antes da publicação. Ele fala isso na apresentação do livro. E um dos agradecimentos do James Cone é justamente a Paulo Freire, que conversaram, segundo ele, eles conversaram bastante sobre o livro Deus dos Oprimidos, do James Cone, antes do lançamento. Eu queria falar sobre que eu vi alguns capítulos do livro, né, que eu achei super interessante. O Jesus favelado, o Jesus pedreiro, o Jesus isso, o Jesus aquilo, mas e baseado em versículos bíblicos e na Bíblia, e como que o Evangelho hoje, no século XXI, está deturpado, porque Jesus foi um homem simples.
Jesus, ele se comunicava e se conectava com ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Sim. Então ele sentava, vocês até colocaram um capítulo, né? O Jesus festeiro, o Jesus treteiro, eu amei essa. Essa aí eu me Jesus treteiro. essa eu me como é que a gente chama? Eu me identifico. Essa eu me identifico, o Jesus treteiro. Mas o que eu quero dizer é que é interessante como o evangelho foi deturpado, de que, eu me lembro, eu e o Ricardo, a gente foi, aliás, foi a última vez que a gente foi nesse encontro, eu nem me lembro como é que chama, não sei o quê, dos pastores que a gente ia, não me lembro, era um encontro só de pastores. É até bom não lembrar o nome. O nome, para não, né? Porque eu acho que ainda existe, só que a gente não Para não fazer propaganda. Mas enfim, aí nós chegamos lá e eu me lembro, como eu muito inocente, a gente tinha um Voyage a álcool que vivia pifando, branco, que naquela época branco era o mais barato que existia, né? Então, álcool, Voyage, horrível, a álcool, porque vivia na chuva, ele parava. Entrava água e ele parava. Aí, E para ligar de manhã no frio. Isso. Aí esse pastor que foi chamado para vir para esse encontro de pastores, que era mensal, primeiro ele tirou o relógio dele e pediu para passar no público. Eu tinha um reloginho Citizen de fundo roxo que eu estava pagando em 36 meses. Porque eu amo lilás, né? Aí eu olhei para o meu relógio e disse assim, olha a marca do seu relógio. Porque Citizen é um dos reloginhos mais baratos que tinha na época. Aí eu olhei e disse, pois é. Aí passa na minha mão, olha o perigo, um Rolex. Aí ele falou aí ele disse, agora pense no seu carro lá fora. Aí eu pensei no meu Voyagezinho, né? Aí ele falou, o meu carro na época, era os Bambambam, o meu carro é um Lincoln Continental. Se você não tem, pelo menos, uma BMW, Audi, sei lá o quê, alguma coisa está errada com a sua fé. Aí eu olhei para o Ricardo olhou para mim, eu falei... Não, e nós tivemos em um pequeno grupo da Bethesda, no comecinho da Bethesda, um irmão dizendo que nós não éramos verdadeiros filhos de Deus. Lembra, Rick? Porque a gente dirigia esse carrinho, morava num apartamento alugado, a gente morava em Vila Mariana, inclusive, mora num bairro... Enfim, ridículo. Por quê? Aí eu pensei, eu e o Ricardo dissemos assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós não pertencemos a esse lugar. Por quê? Porque a gente não vai... Jesus não era assim. A Bíblia toda não é assim que fala. E quando você diz o Jesus favelado, Jesus veio e foi para os pobres, para os oprimidos. E eu acho interessante que é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não escolheu morar em palácios. Ele não escolheu ter Rolex. Ele não escolheu... É tanto que eu gosto muito dessa metáfora, que quando ele foi entrar em Jerusalém, ele pediu um jumento emprestado. Aí sabe o que é que esse pessoal da teologia da prosperidade diz? Era emprestado, mas ninguém nunca tinha montado. Mas era 0 quilômetro. Mas não era dele, não quero saber. Entendeu? Então, como é diferente... O besterol evangélico não é sem fim, amigo. Mas como é diferente esse Jesus que é retratado por vocês, que é verdadeiro, do que hoje as pessoas querem transformá-lo. Se você acredita nesse Jesus favelado, preto, pedreiro, você vai ter um carro zero, você vai ter um Audi, você vai ter uma BMW, você vai ter um Rolex. Eu não sei por que uma pessoa quer um Rolex em plena cidade de São Paulo para ser assaltado lá na esquina. Mas, enfim, Ricardo, esse livro a gente precisa lançar, né, aqui na Bethesda. Sim. Foi pela editora Recriar. Mostra aí para o pessoal, que eu não tenho câmera para mim. E quem está nos ouvindo no Spotify e no Deezer, chama-se O Negro Nazareno, pela editora Recriar, do Elias Soares Farias e João JP. João Paulo Berloffa. Ah, João Paulo, eu nem sabia o que era JP. JP é o João Paulo. Ah, tá. Então, querem falar mais alguma coisa? Walter estava aí no gatilho, o que é que você ia dizer? Não, eu só ia dizer sobre o livro mesmo. Porque folheando o livro, lendo alguns capítulos,
ele não é só um livro apenas de história, né? Para Exato. provar que Jesus era negro. É um livro de espiritualidade. Então é muito Exato. importante ler esse livro, porque a gente vai vendo que esse Jesus preto, né, ele tem história, tem família, ele tem uma teologia, ele tem uma missão, ele é devoto, ele faz um monte de coisas que a gente hoje faz como crente e podemos nos identificar na história dele. Boa. Eu assim, quero agradecer muito vocês terem tido a iniciativa de escrever esse livro, porque, para mim, o mais importante são os pontos de contato. Os pontos de contato. O que é que significa os pontos de contato? Se Jesus era assim, então ele é um dos meus. Entendeu? Exatamente. Sim. Então, eu acho que a pessoa que hoje vive num mundo de exclusões vai entender os processos de exclusão que Jesus passou e vai se identificar num mundo em que existe tanta violência, vai entender as violências pelas quais Jesus passou e vai se identificar. Porque o grande objetivo, que eu entendo, do Evangelho é mostrar que nós podemos encontrar em Jesus os pontos de convergência e de identificação que mostram que Deus é um dos nossos, que Deus está em nós, está no nosso meio. E essa ideia de tirar esse Jesus todo-poderoso, num trono no céu, rodeado de anjos, e que é totalmente distante e separado da realidade do mundo, não condiz com o título que foi dado a ele de Emanuel. O Deus conosco. Exatamente. Não condiz. Jesus não está no céu no sentido metafísico da palavra, separado de nós. Ele disse, eu estarei no meio de vocês e eu envio o Espírito Santo. E quando ele diz, eu envio o Espírito Santo, Paulo pega essa mensagem, Paulo capta essa mensagem e passa a chamar o Espírito Santo de o Espírito de Cristo. Quer dizer, então, o Espírito Santo, que é conhecido dentro da teologia clássica como a terceira pessoa da Trindade, é identificado na nossa convivência e na nossa espiritualidade como o Espírito de Jesus. E é o Espírito de Jesus que está entre nós. Então, é muito importante que esse Espírito de Jesus seja identificado a partir da realidade do sofredor, do excluído, do abandonado. Então, só agradecimento pelo livro, sucesso, continue a escrever. Vamos lançar Elias, na Bethesda. Estamos lançando aqui na Bethesda. Nós já temos ele aqui em exposição, domingo após domingo, porque a editora Recriar montou uma pequena livraria aqui na Bethesda para dar acessibilidade às pessoas que querem ler boa literatura, uma nova literatura. E meus parabéns, continue estudando, continue lendo, continue trazendo para nós essa proximidade, para que as nossas referências de uma teologia negra não sejam necessariamente americana, do James Cone. Eu sou fã incondicional dele, acho maravilhoso, mas acho que o James Cone deve ser apenas o gatilho para que brasileiros comecem a produzir uma teologia que tem a ver com a realidade do racismo estrutural brasileiro, que é diferente do racismo estrutural norte-americano. Exato. Eu que agradeço, o privilégio de estar com vocês é realmente maravilhoso, é inenarrável. Né? E estamos juntos aí. E realmente a intenção é mostrar que a teologia
ela deve partir realmente do nosso chão. Amém. É daqui da América Latina, daqui do Brasil, que a gente deve olhar para Cristo, né? E não com os olhares de fora. Né? Muito obrigado Muito pelo bom. convite e realmente eu fico lisonjeado mesmo. Obrigada, viu, Elias? Meu amigo, minha amiga, vamos encerrar agora o nosso Bethesda Cast, agradecendo ao Elias Soares Farias por ter participado aqui conosco. Tivemos aqui a brilhantíssima contribuição do Walter Pinheiro, que é mais conhecido como teólogo latino e que agora faz parte da equipe pastoral da Igreja Bethesda, é um dos nossos pastores. A presença também, que faz parte aqui, âncora desse Bethesda Cast, a doutora Silvia, a doutora Silvia Jerusa, e dizer para você, amigo, que o nosso objetivo é esse, é mostrar que não há um Deus, não existe esse Deus metafisicamente separado do mundo, que vive numa outra dimensão que os teólogos gostam de chamar de eternidade, e que nesta eternidade ele é como se fosse um piloto de um Boeing que está só mexendo com o joystick ou com o manche e dirigindo a história. Deus não é um manipulador de fantoches ou um títere que mexe com marionetes. Deus é o Deus que está encarnado em nós. Gosto da expressão, gosto, e tenho muita, muita simpatia com a ideia do pananteísmo, que é diferente do panteísmo. O que é o pananteísmo? Pananteísmo é que Deus está em todas as coisas, imerso, a glória de Deus preenche tudo, sem que Deus se confunda com as coisas. Deus não é essa caneca, mas Deus está presente na realidade em que existe uma caneca. Deus está presente, Ele está imerso no sofrimento, nos dilemas, nas dores. E Deus é a força do ânimo, é a força do incentivo, da esperança. Você diz, mas Deus não poderia ser a força do mal? Não, porque se Deus fosse a força do mal, nós já estaríamos consumidos, já não existiríamos mais. O que leva a humanidade adiante é esse Deus encarnado e que se identifica com o negro, com o indígena, que se identifica com o ucraniano, se identifica com o sem-teto, com o morador de rua, que se identifica com aquele ou aquela que teve que ser expulso de casa porque é homossexual e que não foi aceito dentro do seu próprio lar e foi excluído pelo pai ou pela mãe. Essa é a mensagem que nós queremos trazer aqui do Bethesda Cast. Você é sempre bem-vindo a nos acompanhar, porque nós estamos nas plataformas todas do YouTube, Spotify e Deezer. e no Deezer. Então, por favor, acompanhe-nos, porque será sempre uma alegria a gente bater um papo com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.